Eu sou Fariz, filho de Eliabe, doutor da lei, fariseu desde jovem. Cresci nas sombras das colunas do templo, com os rolos da Torá quase gravados na pele. Minha vida era regida por regras, orações e olhares de reprovação. E foi nesse rigor que forjei minha identidade. Eu sabia quem era, justo aos meus próprios olhos, puro diante da multidão, irrepreensível entre os mestres. Então chegou ele, um galileu, filho de um carpinteiro, cercado por pescadores e mulheres de passado, duvidoso. Dizia-se rabino, mas não havia sido educado nas escolas de Jerusalém. Pregava nas praças, tocava leprosos, comia com pecadores. Seu nome, Jesus. No início, ri, zombei. Que autoridade podia ter um homem que curava aos sábados e violava o que chamávamos de santidade? Eu me deleitava quando o via confrontar os nossos, e nós o esmagávamos com perguntas, armadilhas verbais, silêncios calculados. Achava que expunha sua ignorância, mas no fundo, algo me perturbava. Havia poder em suas palavras. Não como os discursos decorados dos escribas, mas algo que brotava de dentro dele, um fogo que queimava sem consumir. Quando ele falava, até as pedras pareciam ouvir. E mesmo assim, eu endureci. Lembro-me de uma tarde em que o vi perdoar uma mulher flagrada em adultério. Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Eu estava lá, com a pedra na mão. E pela primeira vez em anos, senti vergonha. Não atirei. Ninguém atirou. Mas ainda assim, o rejeitei. Eu zombava dele entre os colegas. Repetia acusações de blasfêmia, incentivava o povo a temê-lo e, em silêncio, torcia por sua queda. Cada milagre me deixava inquieto. Cada multidão que o seguia era como uma afronta ao nosso domínio. Até que chegou o dia da prisão. Ouvimos ser arrastado, sujo, ferido. Vi o sinédrio se reunir às pressas, as testemunhas falsas serem instruídas, o julgamento apressado em plena noite. Eu estava lá, e nada fiz para impedir. Pelo contrário, assenti. Quando ele foi levado a Pilatos, meu coração já não ardia em dúvida. Estava frio, coberto pela certeza dos tolos. E, no entanto, algo dentro de mim dizia: você está errando. Naquela hora, porém, era tarde demais para voltar. Naquela noite, quando o sol se apagou e a terra tremeu, percebi que havia rejeitado não apenas um homem, mas o próprio Deus. Eu nunca vou esquecer o som do martelo. Estávamos no Gólgota, colina da morte, onde os criminosos pagavam o preço final. E ali estava ele, entre ladrões, como se fosse um deles. O Messias, pregado a uma cruz. Eu estava entre a multidão, não como penitente, mas como acusador. Cuspi palavras como espadas. Salvou os outros, mas não pode salvar a si mesmo. Eu gritei, e a turba riu. Por dentro, no entanto, algo estava se desfazendo. Ele não reagia. Nenhuma maldição, nenhum clamor de ódio, apenas dor e perdão. Sim, perdão, porque eu o ouvi dizer: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Aquelas palavras me cortaram. Quem era esse homem que, pregado entre a vida e a morte, ainda pensava nos outros? Por que não nos amaldiçoava, nós que o traímos, zombamos, crucificamos? Vi os céus escurecerem. Ao meio-dia, o sol desapareceu. O frio caiu sobre nós como um aviso divino. Alguns murmuravam temendo o castigo, mas eu fiquei paralisado. Senti como se toda a criação estivesse gritando aquilo que me recusei a aceitar. Este é o Filho de Deus. Um dos soldados, um centurião endurecido pela guerra, caiu de joelhos. Eu o vi. Verdadeiramente, este homem era justo. Justo. Essa palavra que tanto defendi com meus rituais, agora pesava como uma acusação. Porque eu, o estudioso da lei,
Fui injusto. Eu que ensinei sobre o Messias, neguei quando ele veio. Eu que esperava um rei glorioso, desprezei o servo sofredor. E naquele momento, quando ele entregou o Espírito e o véu do templo se rasgou, eu soube. Não era mais possível fugir da verdade. Messias tinha vindo. E eu o crucifiquei. Naquela noite, caminhei sozinho pelas ruas de Jerusalém. As mesmas pedras que conheciam meus passos de orgulho, agora ecoavam minha vergonha. Cada esquina, cada rosto, parecia me acusar em silêncio. Você zombou do santo, mas o que me destruiu por dentro foi lembrar de seus olhos. Eu os vi antes da cruz. Olhos que me penetraram sem raiva. Olhos que sabiam quem eu era e ainda assim não se afastavam. Naquela noite, eu chorei. Não lágrimas de remorso apenas, mas de perda. Perdi a chance de estar com ele. Perdi o Messias, por arrogância. Passei os dias seguintes como um morto em vida. Jerusalém seguiu com sua rotina de festas, oferendas e preces murmuradas nos átrios do templo. Mas para mim, tudo era ruína. Ouvi os rumores. A pedra foi removida. O corpo sumido. Alguns diziam que discípulos haviam roubado o cadáver. Outros falavam com olhos arregalados. Ele ressuscitou. Eu ri. Um riso fraco, quase histérico. Não por desacreditar, mas porque comecei a temer que fosse verdade. Sim, temi. Porque se ele ressuscitou, então tudo o que falou era real. O reino, a vida eterna, o perdão e também o juízo. Encontrei-me com Nicodemos certa noite, na sombra de uma oliveira. Ele, que antes havia procurado Jesus às escondidas, agora parecia diferente. Seus olhos não brilhavam de medo, mas de esperança. Eu o vi, disse-me com voz trêmula. Você viu quem? Perguntei fingindo ignorância. Jesus, vivo. As palavras me atingiram como um trovão. Eu quis fugir, mas minhas pernas não obedeceram. Outros começaram a afirmar o mesmo. Maria Madalena, Pedro, até Tomé, o incrédulo, dizia ter tocado suas feridas. E eu me escondia. Porque dentro de mim, o peso da zombaria crescia. Como olhar nos olhos daquele que desprezei? Como me achegar ao Messias depois de cuspir em seu rosto com palavras? Certa manhã, sentei à beira do Cedron. A água corria calma, mas minha alma era um mar em tormenta. E então, lembrei de uma parábola que ele contou, a do filho pródigo. Um filho que desperdiçou tudo, mas que, ao voltar, foi abraçado pelo pai. Seria possível? Será que ainda havia lugar para mim? Para um fariseu que o rejeitou, não sei explicar. O que aconteceu naquele instante, mas algo em mim se quebrou. Uma muralha desfeita. Pela primeira vez, eu me ajoelhei e chamei-o pelo nome. Não como zombador, não como acusador, mas como alguém que precisava desesperadamente de perdão. E naquele silêncio, algo dentro de mim respondeu. Não foram palavras. Foi paz. Uma paz que não vinha da lógica, nem da tradição, mas dele. Como se, mesmo sem vê-lo, ele estivesse ali, me ouvindo. Naquele momento compreendi. A cruz que eu desprezei era, na verdade, o lugar onde fui amado. Aquele que eu feri morreu por mim. O templo continuava cheio. Rostos apressados, rezas mecânicas, incenso subindo como se tentasse alcançar um Deus que já havia descido. Mas eu já não era o mesmo homem que andava entre colunas com um olhar de censura e peito, cheio de vaidade. Algo em mim havia morrido, para que algo novo pudesse nascer. Ainda assim, a vergonha não me abandonava. Eu sabia que ele ressuscitara. Já não duvidava. E cada testemunho que ouvia só confirmava o que meu espírito já gritava. Jesus é o Cristo, o ungido, o esperado, o rejeitado por nós, mas exaltado pelo Pai.
Comecei a evitar os antigos colegas fariseus. Seus rostos agora me pareciam máscaras, suas discussões vazias. E o mais estranho de tudo era que eu sentia falta dele. Não de uma figura teológica, mas dele, o homem de voz mansa que andava entre os pobres, que tocava feridas, que via corações. A cada esquina, eu esperava encontrá-lo. E então, aconteceu. Era o dia de Pentecostes. Uma agitação tomou Jerusalém. Won't you? Algo espiritual, inexplicável. Diziam que línguas de fogo desceram sobre os discípulos e que todos falavam em outras línguas. Alguns zombavam, como eu fizera outrora. Mas eu sabia. Aquilo vinha do alto Pedro, o pescador. Sim, aquele que mal sabia falar diante das autoridades. Levantou-se e pregou. Sua voz cortava como espada. Não era o mesmo homem medroso que negara o mestre. Agora falava com autoridade. E eu estava ali, entre a multidão, ouvindo. Suas palavras não eram dirigidas apenas aos romanos ou aos ignorantes. Elas vinham até mim. Vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. Meu coração ardeu. Como os discípulos a caminho de Emaús, eu senti algo se acender dentro de mim, e então veio a pergunta: o que faremos? Eu me juntei a esse clamor. E Pedro respondeu: arrependam-se e sejam batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Naquele dia, eu fui ao Jordão. O rio que outrora separava minha justiça da misericórdia dele, agora se tornava lugar de novo nascimento. Quando desci as águas, senti que todo o meu passado, minha zombaria, meu orgulho, minha rejeição, estava sendo lavado. Eu emergi. Não mais como o fariseu, mas como um homem alcançado pela graça. Hoje, quando ando pelas ruas de Jerusalém, poucos sabem quem fui. Mas dentro de mim, cada passo é uma memória. Eu era o zombador, o homem de coração endurecido, aquele que preferiu a honra dos homens à presença do Deus vivo. E mesmo assim, ele me amou. A nova comunidade crescia. Não era mais feita apenas de pescadores e mulheres humildes. Homens como eu, arrogantes, orgulhosos, perdidos, estavam sendo alcançados pela mesma mensagem. Jesus é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Às vezes me perguntam por que choro tanto ao falar dele. Não é apenas gratidão, é espanto. Espanto por ter sido perdoado por aquele a quem eu desprezei. Lembro-me de cada zombaria, de cada palavra venenosa. E, ao mesmo tempo, lembro do olhar dele. Na cruz, enquanto agonizava, Jesus viu cada um de nós. E ainda assim, escolheu permanecer ali. Não por fraqueza, mas por amor. Agora, eu vivo para contar essa história. Nas sinagogas, nas praças, nas casas, conto aos que ouvem e também aos que zombam, como eu um dia zombei. Digo a eles: vocês ainda podem vir, ele está vivo, ele perdoa, e essa é minha história.